nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas e o assunto de hoje é a continuação da nossa volumetria de precipitação. Eu vou explicar como é que se faz a detecção do ponto final nas técnicas de argentometria. Em argentometria, então, são os métodos, como o próprio nome diz, argento de prata, que utilizam o nitrato de prata como titulante. Os analitos geralmente são os haletos e os demais elementos que precipitam, formam sais pouco solúveis com prata, como sulfeto, tiocianato, dentre outros. Bem, para indicar o ponto final dessas titulações, nós temos três técnicas: método de Moore, método de Vollard e o método de Fajans. O método de Moore usa cromato, forma um precipitado vermelho. O método de Vollard vai usar o tiocianato férrico e o método de Fajan vai usar a fluoriceína. Começamos então pelo método de Moore. O método de Moore consiste em colocar o cromato junto com o analito, com as gotas, usando realmente como indicador, e nós vamos ter que a prata vai precipitar o cloreto e na sequência, quando acabar o cloreto, a precipitação do cromato de prata muda a coloração da solução para vermelho. Um fato importante é que para que o cromato de prata seja usado como indicador em titulações de haletos, por exemplo, do cloreto de prata, o cromato de prata precisa ser mais solúvel do que o cloreto de prata, ou seja, eu coloco prata dentro do meu recipiente aqui, primeiro tem que precipitar o cloreto, então a afinidade da prata pelo cloreto tem que ser maior do que pelo cromato. E esses cálculos aqui, eles são para demonstrar isso, porque existe uma confusão que a gente sempre faz, a gente compara os KPS, então o KPS da prata é 1,56 vezes 10 a menos 10 e o do cromato é 1,3 vezes 10 a menos 12, então pensa-se que o cromato de prata é menos solúvel, mas não é isso, veja só. Quando se calcula a solubilidade, que é o mais importante, que no caso é a raiz quadrada do KPS, da prata, do cloreto de prata, é 1,25 vezes 10 a menos 5 mol. E do cromato de prata é 6,9 vezes 10 a menos 5. Os dois são da mesma ordem de grandeza, mas esse aqui ele é quase 6 vezes maior do que a solubilidade, é 6 vezes maior do que a solubilidade do cloreto de prata. Então, para uma titulação usando o método de Moore, eu coloco dentro do meu recipiente, no L6, a amostra contendo cloreto e algumas gotas do indicador cromato. O cromato é uma substância amarela e ele existe em meio neutro ou alcalino. Então, essa é uma limitação da nossa titulação com o método de Moore. A titulação ocorre em meio neutro ou alcalino. Em meio ácido não existe cromato, existiria o dicromato, que é laranja, e não vai dar certo a nossa titulação. Bem, então começo a minha titulação. Como eu já expliquei para vocês, o cloreto de prata é menos solúvel. Então a prata que entra no sistema primeiro vai reagir com o cloreto, precipitando o cloreto de prata. Depois que precipitar todo o cloreto, a próxima gota de prata que for colocada reage com o cromato, gerando o cromato de prata que é vermelho, indicando o ponto final da nossa titulação. Agora eu vou fazer uma abordagem aqui para falar para vocês qual que é a concentração mínima de cromato que eu consigo enxergar a coloração vermelha. Isso foi verificado empiricamente, chegou-se a concentração de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E eu preciso, vocês vão entender melhor no próximo slide, saber qual que é a prata que eu vou ter em equilíbrio com essa concentração. Então, considerando que eu vou precipitar aqui todo o cloreto, e na hora que eu precipitar o cromato, e considerando que o cromato está na ordem de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, se eu substituir na minha constante aqui de solubilidade, o meu cromato, então eu tenho aqui o meu equilíbrio de solubilidade, e
Eu quero saber a prata que vai estar em equilíbrio com uma concentração de 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu faço um rearranjo do meu sistema aqui, raiz quadrada do KPS, né? Passo o cromato dividindo, extrai a raiz quadrada e coloco o cromato na ordem de 1 vezes 10 a menos 3, em cima o KPS. Chego que a concentração de prata em equilíbrio com 1 vezes 10 a menos 3 mols de cromato é 3,16 vezes 10 a menos 5, cujo PAG é 4,5. Agora vamos entender por que eu fiz esse cálculo. Veja aqui na curva de titulação. Essa curva de titulação de cloreto que foi feita na aula passada nos mostra que no ponto de equivalência eu tenho para o cloreto, a titulação do cloreto, sem considerar o indicador, 4,9 no PAG. E no caso da titulação do brometo, também já foi verificado na aula anterior, que o PAG é 6,6. E nós acabamos de calcular o PAG para a formação do cromato de prata, dá 4,5. Então, nós podemos notar que a formação do cromato de prata ela ocorre depois, tanto do ponto de equivalência do cloreto ou do ponto de equivalência do brometo. Então, o meu método de Mohr ele serve para indicar o ponto final tanto de cloreto quanto de brometo na minha titulação. Ou seja, atinge o ponto de equivalência, depois do ponto de equivalência mais uma gotinha de prata, que embaixo é volume, né? Aí eu vou formar o meu cromato de prata, indicando o ponto final da minha titulação. Aqui nós temos um exercício para mostrar na prática os cálculos para se calcular a concentração na determinação usando o método de Mohr. Então, nós temos para uma determinação de cloreto, tomou 50 ml de uma amostra, acrescentou-se cromato de potássio, 0,5%, que vai dar uma concentração mínima de 1 vezes 10 a menos 3, né, algumas gotinhas. Titulou-se com nitrato 0,1 molar e o volume do ponto final, quando ficou vermelho, é 17,53. Qual a concentração de cloreto na amostra? É só usar a estequiometria da reação da prata com o cloreto, né? Então, o número de mols da prata é igual ao número de mols de cloreto no ponto de equivalência. E estamos tudo em solução, então o número de mols pode ser C vezes V. C vezes V da prata é igual a C vezes V do cloreto. Isolando aqui, eu quero saber a concentração de cloreto. Eu tenho, substituindo os valores, 0,1 na concentração da prata e 17,53, que é o volume de equivalência, chegamos na concentração de 3,51 vezes 10 a menos 2. Então, o cálculo é simples, é só número de mols de prata igual ao número de mols de cloreto. Vamos agora para o método de Vollert. O método de Vollert ele já tem mais de um equilíbrio envolvido. Então, como eu falei para vocês, o método de Mohr, que a gente acabou de explicar, ele é usado em meio alcalino. Quando nós temos amostras em meio ácido, principalmente um exemplo bem típico, né, quando você vai determinar haletos em ligas metálicas, é comum a gente dissolver a liga metálica em meio ácido. Aí depois, para você determinar cloreto, se fosse pelo método de Mohr, que a gente acabou de ver, eu teria que deixar o meio alcalino, botar um tampão alcalino lá para fazer a titulação. Agora, o método de Vollert já permite fazer a titulação sem precisar ajustar o meio para alcalino. Parece simples quando eu falo ajustar para meio alcalino. Porém, quando se fala de ligas metálicas ou de algumas amostras sólidas que é difícil de solubilizar, a gente usa concentrações altas de ácido. Então, não é muito assim trivial, não é muito simples a gente fazer a neutralização desse ácido quando se faz o preparo da amostra. Então, por isso, é importante nós termos a alternativa do método de Vollert. E consiste do seguinte, o tiocianato, que vai ser o nosso indicador tiocianato de ferro, o férrico, de ferro 3, ele é uma substância vermelha. Então, veja só, como que vai ser o meu método. Na minha amostra, que vai ter, por exemplo, o haleto, eu vou colocar excesso de prata. Excesso de prata, então vai precipitar todo o haleto e vai ficar prata na minha solução. Aí o excesso de prata, na minha bureta, não vai ter prata, vai ter o tiocianato. Será titulado com tiocianato. E depois que o tiocianato reagir com excesso de prata, a próxima gota reage com o ferro 3.
que eu coloco dentro da minha solução, ficando vermelho indicando o ponto final. Vamos entender melhor. Então, aqui estão as reações, né? Um exemplo aqui. Na minha bureta eu tenho tiocianato, né? Aqui dentro eu vou colocar a minha amostra, que pode conter cloreto, brometo, iodeto, os haletos em geral, né? E aqui eu coloco um pouquinho de nitrato férrico ou sulfato férrico dentro da minha solução, meio ácido. E inicialmente está vermelho aqui, mas inicialmente não fica vermelho não. Aí eu vou começar, ela fica esbranquiçada, fica com outra cor, não vermelha. E no momento que eu coloco a prata, antes de começar a titulação, então eu coloco a prata aqui dentro, ocorre essa reação. Por exemplo, o cloreto, né? A prata precipita todo o cloreto, formando cloreto de prata. Mas eu coloco prata numa concentração e quantidade conhecida aqui dentro, então ela vai fazer parte do meu balanço na hora de calcular. Eu vou conhecer a quantidade de prata que eu coloquei aqui. Tem que ser uma prata padrão, num volume conhecido, e tem que estar em excesso. Então, eu coloco prata em excesso, ela reage com todo o cloreto e sobra prata aqui dentro, né? A prata que sobrou, agora eu vou titular com tiocianato. O tiocianato vai reagir com toda a prata do excesso, né? Toda a prata não, o excesso de prata, formando tiocianato de prata, certo? E na sequência, a próxima gota de tiocianato aqui, eu já coloquei o sulfato férrico aqui. O tiocianato reage com ferro e fica vermelho, indicando o ponto final da titulação. Bem, então agora vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer os cálculos. Olha, um exercício aqui para determinação de cloreto, numa amostra de soro fisiológico. Isso aqui a gente faz em aula prática, assim que acabar a pandemia, nós vamos fazer no laboratório, né? Determinação de cloreto no soro fisiológico. Tomou-se 50 ml da amostra, acrescentou-se 1 ml de sulfato ferroso, ou sulfato férrico, né, que é ferro 3, então em meio ácido tem que ter ferro 3, e 20 ml de nitrato de prata. Titulou-se com tiocianato 0,1 mol. O volume do ponto final foi de 12,35. Lembrando que o volume do ponto final é do tiocianato aqui. Qual a concentração de cloreto na amostra? Então vamos ver os balanços aqui, né? Olha, se eu tenho cloreto, coloquei prata em excesso. Então primeiro a prata reagiu com cloreto. Depois a prata que sobrou reagiu com tiocianato. Qual que é o meu balanço? O número de mols de prata que eu coloquei aqui dentro reagiu com o cloreto, né? E reagiu com o tiocianato que veio na minha bureta, certo? Então esse é o meu balanço, número de mols de prata igual ao número de mols de cloreto, mais número de mols de tiocianato. O que eu quero saber é a concentração de cloreto na minha amostra, certo? Então eu vou isolar o cloreto aqui, vai ficar número de mols de cloreto igual prata menos tiocianato. Tudo aqui dentro está líquido, então eu posso substituir como CV, né? CV do cloreto, CV da prata, CV do tiocianato, são esses valores aqui. Aí eu vou isolar aqui a concentração do cloreto, que é a minha incógnita, vai ser CV da prata, menos CV do tiocianato, dividido pelo volume de cloreto. E agora substituindo os valores, né? No caso da prata é 20 vezes 0,1, 20 vezes 0,1. No caso do tiocianato, 12 vezes 0,1, então eu tenho 12,35 vezes 0,1. E o volume da amostra, que é 50 ml. Então, esse cloreto, né, vai estar em 50 ml. E assim nós calculamos aqui a concentração de cloreto, deu 0,0153 mol por litro. Aqui eu tenho, né, KPS de diversos haletos, e para a titulação de cloreto, né, uma vez que o cloreto é mais solúvel do que o tiocianato de prata, aí veja bem, né, quando eu coloco a prata e vou colocando o tiocianato para reagir, o que vai acontecer? O tiocianato ele vai reagir com a prata, mas ele pode deslocar também a prata que já foi precipitada anteriormente, entendeu? Então, se ocorrer esse deslocamento, o tiocianato deslocar o cloreto, vai dar erro na titulação. Para evitar esse deslocamento, né, o que a gente tem que fazer? Pode-se colocar um pouco de nitrobenzeno, né? Ou se não, você faz a precipitação, usando o excesso de prata. Precipitou, o meu analito vai estar na forma sólida. Eu poderia centrifugar e separar, ou filtrar e separar o cloreto de prata, e a prata que está em excesso ficaria na solução, eu titularia depois.
Então eu posso ou filtrar a solução ou adicionar um reagente protetor. Esse nitrobenzeno é bem interessante, o fato de que ele vai formar uma camada protetora em volta dos meus cristais de cloreto de prata, evitando o deslocamento. É claro que se você demorar muito para fazer a titulação, ele acaba deslocando também. Então, quando se for determinar o cloreto, que tem uma solubilidade menor do que os demais haletos aqui, né? Solubilidade maior, né? Ele é mais solúvel do que os demais haletos, então tem que se tomar esse cuidado, usando o método de Vollard. No método de Mohr, nós já vimos que esse problema não existe para o cloreto, não. Só existe no método de Vollard, onde se usa o tiocianato, devido ao fato de que o tiocianato de prata, ele é menos solúvel do que o tiocianato de prata, do que o cloreto de prata, ok? Bem, e por último aqui, eu só vou mencionar para vocês o método de Fajans. O método de Fajans é um método onde se usa a diclorofluoriceína, que tem coloração verde, e quando ela fica adsorvida em cloreto de prata, ela pode mudar de coloração, apresentando uma fluorescência e ficando rosa. O que acontece? Quando eu tenho, não coloquei aqui a minha buretazinha, né? Mas imagina uma bureta e embaixo aqui o meu LMR. Se eu tiver no LMR o cloreto e colocar um pouquinho de fluoriceína, ela vai ficar inicialmente verde, a solução vai ficar verde. Conforme eu vou colocando a prata, vai formando o cloreto de prata, certo? Cloreto de prata aqui dentro. O cloreto de prata, pensa bem, gente, eu vou estar antes do ponto de equivalência com excesso de cloreto. Então, eu vou ter um cristal de cloreto de prata, né? E em volta desse cristal de cloreto de prata, como eu tenho excesso de cloreto, eu vou ter uma camada de íons, né? Uma segunda camada de íons que vai ser negativa, porque o cloreto vai estar atraído pelos cristalzinhos de cloreto de prata. Então, eu vou ter uma camada, um excesso de íons negativos em volta dos meus cristais de cloreto de prata. Isso faz com que a diclorofluoriceína, por ter também carga negativa, tá vendo? Ela vai ser repelida, ela não vai ser absorvida no cloreto de prata. Quando a prata precipitou todo o cloreto e nós tivermos excesso de íons Ag+, essa camada, segunda camada de íons em volta do meu cloreto de prata vai ficar positiva, porque eu vou estar com excesso de prata. Então, a prata é Ag+, vai formar uma camada em volta dos cristais de cloreto de prata, que vão precipitar dentro do meu LMR, positiva. Estando positiva e sendo a minha diclorofluoriceína negativa, ela vai ser atraída. Então, ela vai absorver, formar tipo um par iônico, né, no cristal de prata. Então, logo que eu tiver um pequeno excesso de prata, né, esse vai mudar essa camada, a segunda camada do meu cloreto de prata, ficando positiva, absorvendo a fluoriceína, e a diclorofluoriceína vai ficar rosa e vai fluorescer, vai ficar uma coloração brilhante, mudando de verde para rosa, indicando o ponto final da nossa titulação. Eu vou confessar para vocês que eu acho bonita essa teoria, né? Eu sou curioso para ver, mas eu dou aula desde 98 e nunca vi a diclorofluoriceína, tá bom? Eu só dou aula, falo que existe e que é usado, já vi fotografias, vocês podem dar uma olhadinha no Google aí, fotos da titulação com métodos de Fajans. Mas ele não é muito utilizado porque é um reagente instável, de difícil preparo. Imagino, estou falando sem conhecimento de causa, mas eu nunca usei diclorofluoriceína, não. Só estou mencionando para vocês que é uma alternativa aqui dentro da nossa argentometria. E assim a gente finaliza essa parte de indicadores para a nossa técnica de argentometria. Aguardem a próxima aula, nós vamos fazer exercícios de precipitação. Até mais.